Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam muito bem. O vídeo de hoje ele traz um artigo que não necessariamente eu concordo e nem discordo totalmente. Ele tem algumas coisas bem interessantes aqui, mas eu estou trazendo ele para análise especificamente porque ele traz para o meio do debate uma questão que ela é muito discutida em vários fóruns de cristãos escatologistas, que seria essa história da figura messiânica ou antimessiânica, ou a figura do anticristo dos tempos finais. É mais ou menos assim que eles colocam a situação nesse artigo, só que é sob uma visão, uma perspectiva fora do pensamento cristão, ou seja, mais técnica. Então vamos analisar aqui o que eles dizem e eu vou colocando aqui a minha opinião conforme nós vamos lendo esse artigo. Ele diz o seguinte: liderança em G. Como Putin e Zelensky definiram o conflito ucraniano? Ele está colocando a situação como se as personalidades pessoais é que fossem as principais responsáveis para se definir o que está acontecendo no mundo. Eu não concordo com isso totalmente, vamos falar sobre isso. Ela diz assim: se alguém duvida da importância dos líderes individuais na forma dos eventos mundiais, certamente a G na Ucrânia dissipou essas dúvidas, né? É a G do presidente russo Vladimir Putin e de mais ninguém, assim como a segunda G mundial na Europa foi de Adolfo, né? Aquele que não pode ser mencionado. Ambos queriam a G, ambos o abraçaram como um teste de virilidade contra o inimigo decadente. Então, ao mesmo tempo em que eles estão fazendo uma associação entre as duas figuras, como se tivessem o mesmo pensamento, né? Eles estão colocando algo que, na minha opinião, não é exato. Porque é óbvio que uma figura de proa, aquele que está no leme do navio, ele é aquele que vai definir exatamente como esse navio vai navegar. Só que existe o imediato, existe, né, dentro desse navio os outros marujos, né? O capitão não vai a lugar nenhum sem a companhia dos marujos, especialmente daqueles mais próximos, né? Então, no entorno de qualquer desses líderes, seja Biden, seja Putin, seja Xi Jinping, seja o Zelensky, seja quem for, existe uma cúpula de poder, existe um agrupamento de um poder aberto e de um deep power, né, um poder oculto, né, que a gente não vê nas capas de revistas, nos sites, nos vídeos da televisão. Então, ele não decide sozinho, ele é a personificação, ele é o rosto que aparece de uma ideia, de um projeto, de uma agenda que não é só dele. Então, não é algo verdadeiro personificar todo um projeto em uma única pessoa, embora eu admita e eu concorde que aquela pessoa ela é fundamental, né, no que está acontecendo, mas não é a única decisória. Então não se pode dizer, como se diz aqui, que esta é uma G exclusiva do fulano ou do ciclano. Então ele continua dizendo: a invasão da Ucrânia também não teria seguido o curso que seguiu se Volodymyr Zelensky não fosse o presidente da Ucrânia. Embora Zelensky fosse um líder improvável antes do início da G, o ex-comediante definiu de forma esmagadora a notável resistência do país contra os militares russos muito superiores, dizendo às autoridades de inteligência dos Estados Unidos que se ofereceram para evacuá-lo que ele precisava de munição e não de uma carona. Então, mais uma vez, personificando todo o sofrimento do povo ucraniano numa personalidade só, como se Zelensky fosse o herói e o único responsável pelo que está acontecendo. Não é uma verdade também, né? Então, evidentemente que isso é pintado aqui no Ocidente e lá no Oriente é pintado o total inverso, né? O maniqueísmo do quem são as trevas e quem é a luz, né? Essa história toda inverte dependendo do ponto de vista e nenhuma das duas, na minha opinião, está correta, porque o que nós estamos vendo, inclusive eu falo numa live, na última live da comunidade, o que nós estamos vendo é uma luta do Behemoth contra, como é que eu posso dizer, o Leviatã, as forças de Shambhala contra as forças de Atlântida, essas coisas que são configuradas simbolicamente através dos mitos. Teriam outros mitos aí que poderiam ser utilizados para essa comparação.
E aí eles dizem, né, ao mesmo tempo é muito importante que seja Joe Biden e não Trump que esteja na Casa Branca, que seja capaz de liderar uma resposta transatlântica unificada e dura, mas principalmente fria, ou seja, devidamente fria e calculada, né? Então não é um movimento precipitado que eles estão fazendo. Portanto, ela está dizendo aqui que, segundo a interpretação dela, toda essa movimentação ou falta de movimentação, quando for o caso de Joe Biden, é fria e calculada. E essa movimentação por conta do Ocidente está sendo unificada e dura porque há a liderança de Biden à frente. Portanto, ela está dizendo que o Ocidente hoje está plenamente dominado por uma única vertente de pensamento ou da qual, né, Donald Trump então seria destoante. É isso que a gente vai conseguindo interpretar nas entrelinhas do que está sendo dito. Então, atribuir agência especial a esses homens não é retornar à agora desacreditada teoria do grande homem da história. É simplesmente reconhecer que quem ocupa um cargo em um determinado momento, em um determinado local, pode fazer uma diferença crítica. Em uma grande crise, às vésperas de uma G, por exemplo, importa quem tem a autoridade final para dizer pare ou vá. Também importa quem está liderando o país que está sob ataque e como seu líder escolhe responder. Como a história moderna demonstrou amplamente, os maiores conflitos e seus resultados muitas vezes foram moldados tanto pela liderança pessoal quanto por fatores objetivos como recursos ou força de ataque e defesa. Bom, eu penso que, especialmente nos tempos em que nós estamos vivendo, isso não é uma verdade como já pode ter sido um pouco mais no passado. Porque no passado, essas forças que estão em oculto sempre existiram, né? Sempre existiam interesses que não aparecem aos olhos do grande público em todos os lados de qualquer conflito. Só que essas forças não estavam tão consolidadas quanto estão hoje. Nós víamos na segunda G mundial uma prévia da disputa da terceira G, como vimos na primeira uma prévia da segunda. Mas até então existiam assim muitas frações de pensamentos diferentes. Hoje nós vemos que existem praticamente só três. Existem a versão liberal, a versão ocidental, né, e a versão eurasiana, e a versão daqueles que não estão nem de um lado nem de outro, porque entendem que a nossa G aqui nesse mundo não seria contra a carne, nem contra pessoas, né, mas contra as potestades do mundo espiritual. Mas, enfim, nos tempos atuais eu penso que não é personalizado em um único elemento esse poder todo que está se movimentando. Não. Hoje, mais do que nunca, isso é uma agenda, ou melhor, são duas agendas que estão se confrontando, uma tese e uma antitese, e que, através do atrito dessa besta que emerge da terra com a besta que emerge do mar, surgirá então uma síntese que será, por um determinado período, uma organização global através de 10 reinos, né, novos que estão se formando agora, que são esses blocos políticos, sociais, econômicos, enfim, e depois, então, através de um novo atrito, aí sim, uma nova unipolaridade, porém, sob um aspecto totalmente diferente do que aquela que existe até agora. Então, eles citam outros exemplos, por exemplo, do John Kennedy, que não autorizou um ataque em grande escala contra Cuba, ou aos navios e submarinos soviéticos que se aproximaram da ilha, embora lhe tivessem dito que ocorria o risco de derrotar e destruir os Estados Unidos. Então, sim, há personagens na história que fizeram a diferença, concordo, mas eu penso que cada vez menos isso pode ser atribuído a uma única pessoa, só isso. É basicamente a maior discordância que eu tenho aqui com ela. Mas eu achei bem interessante porque isso nos leva a refletir e a pensar se uma dessas figuras ela pode representar essa figura antimessiânica que muitas pessoas estão aguardando, não só dentro do cristianismo, porque o islamismo, uma parte também do Islã fala do Dajjal, outra parte dentro do judaísmo também existe essa figura antimessiânica, né? E como existe uma figura messiânica. Enfim, se você pegar a tradição budista também
Se você buscar lá em Arimã, e qualquer outra tradição que você buscar mais antiga, você vai descobrir que sempre houve essa dicotomia entre Marduk e Tiamat, enfim, sempre houve. E não é diferente hoje, só que hoje nós estamos, na minha opinião, com uma tecnologia tão avançada que nós estamos prestes a repetir aquilo que ocorreu um pouquinho antes do reinício da história. Só que agora, né, nós temos a possibilidade e a infelicidade de ver, né, que esse mundo aí ele pode sofrer uma espécie de, usando a palavra bem corretamente, uma espécie de batismo através do fogo. Um batismo que limpará, não seria a palavra mais correta, né? Mas tirará do mundo muitas das pessoas aí que estão hoje, muitas inclusive me assistindo, outras não, mas que estão contemporâneas a nós. Pessoal, nós vivemos tempos muito difíceis, vamos aguardar, ver o que está acontecendo. Esse vídeo eu fiz um pouco consternado porque a gente tem observado certas coisas aí que estão acontecendo e que as pessoas não estão vendo. A gente tem observado que a mídia de todos os lados nessa questão aí, nessa disputa, está passando informações muitas vezes desencontradas que na minha visão não são compatíveis com o que de fato está acontecendo, e aí eu vejo que realmente muitas pessoas vão ficar dormindo, né, em berço esplêndido, sem entender o que está acontecendo, até que seja tarde demais, e aí vão ser pegas despreparadas, né, nisso tudo, infelizmente. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.